Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com cada pessoa que está aqui nessa manhã maravilhosa, neste dia que o Senhor fez. Amém ou não, amados? Este é o dia que o Senhor fez. O dia que o Senhor preparou, separou para nos abençoar. E essa manhã, o meu desejo em nome de Jesus é que você seja grandemente abençoado pelo Senhor, com tudo que está acontecendo aqui nessa manhã. Nós já louvamos a Deus com alegria, já participamos também aqui ofertando e dizimando com alegria, e agora a palavra do Senhor, ela chega ao teu coração para abençoar ainda mais a sua vida. E o meu desejo é que, através de tudo que vamos falar aqui hoje, Deus verdadeiramente possa acrescentar algo novo na sua vida, possa transformar a sua vida, possa abrir as portas que você tem orado para que sejam abertas, verdadeiramente que esta palavra de hoje, essa reflexão desta manhã, ela possa acrescentar algo novo em sua vida, em nome de Jesus. Nem preciso dizer o quanto estou feliz de estar aqui neste altar, mais uma oportunidade, e eu sempre digo que cada momento que eu estou aqui, eles são momentos que eu tento aproveitar o máximo possível, como se fosse a minha última participação, última pregação. Então eu quero ser bem intenso aqui nessa manhã, e meu desejo é que você entenda e aprenda a palavra do Senhor, amém, queridos? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 38, Salmo de número 38, se você trouxe a sua Bíblia, você pode ler, pode ficar sentado mesmo como você está. Se você não trouxe a sua Bíblia, não tem problema também, porque o pessoal da mídia sempre coloca ali o versículo. Salmo de número 38, eles colocaram aqui, mas é a partir do verso 8, Guilherme, por favor. Salmo de número 38, a partir do versículo de número 8. A palavra do nosso Deus então nos diz assim, você pode acompanhar na sua Bíblia ou lendo aqui no projetor. Eu vou ler a partir da minha tradução, tá bom? Salmo de número 38, verso 8 fala assim: estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Feche os teus olhos, amados, curva a sua cabeça um breve instante. Pai querido, eu quero te agradecer nessa manhã. Que privilégio, Senhor, estar aqui na tua presença, na tua casa, tendo esta linda oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. Que ela seja ensino para a nossa vida, que ela seja direção para a nossa vida, que ela seja luz para o nosso caminho, ó Pai, ela seja lâmpada para os nossos pés, que nesta manhã possamos entender e que pela tua graça e misericórdia eu possa transmitir aquilo que o Senhor deseja ao coração de cada um dos teus filhos. Eu oro assim e te agradeço, e que todo o povo do Senhor diga amém e amém. Graças a Deus. Amados, o livro de Salmos, ele é uma parte muito interessante da palavra do nosso Deus. São muitos salmos, e a gente tem o hábito aqui em nossa igreja, de sempre quando vamos iniciar a nossa parte administrativa em geral, a gente lê um salmo aqui para a igreja, né? Já lemos diversos salmos, e eu penso que certamente nas suas meditações, nos seus estudos bíblicos, você também já deve ter se deparado com muitos salmos. E o livro de Salmos, ele é um livro interessante porque ele foi escrito em diferentes circunstâncias. Os autores aqui dos Salmos, em diferentes momentos, compartilharam aqui poesias, canções, em momentos muito distintos, quando eles compartilhavam esses salmos. Por exemplo, muitos salmos foram escritos por Davi, em momentos que ele estava muitas vezes ali angustiado, muitas vezes se sentindo sozinho, muitas vezes numa situação complicada, ou compartilhando um momento de alegria, estava feliz. Então os salmos, os livros de salmos, ele tem essa característica, são composições, são palavras compartilhadas, canções ditas em algum momento, mas serve de lição para a nossa vida. Cada palavra, não importa aqui o momento em que o autor do salmo estava vivendo naquele instante,
interessante. A verdade é que esse salmo, uma vez escrito, ele traz lição para a nossa vida. Amém, amados? E o salmo de número 38, que foi escrito por Davi, em um momento, e agora eu preciso que você entenda muito bem isso. O salmo de número 38 foi escrito por Davi em um momento onde ele estava profundamente arrependido de algo que ele havia cometido contra o Senhor. Ele estava, amados, numa condição de humilhação diante de Deus, a ponto dele então compartilhar aqui, que para nós ficou registrado no Salmo de número 38, mas na verdade é uma oração de humilhação a Deus. Ele está pedindo perdão ao Senhor pelos seus pecados, porque na verdade, se você começar a ler e a estudar o Salmo de número 38, você vai ver que Davi, ele estava sofrendo no seu corpo, ele estava sofrendo na sua vida, um duro juízo do Senhor. Deus estava, digamos assim, pesando a mão sobre Davi. Então, Davi sente este peso, sente a justiça de Deus sendo aplicada em sua vida. E ele está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Depois você leia com calma o Salmo de número 38, você vai observar, ele está dizendo assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida, poupa a minha vida, me ajuda, Senhor, não seja pesada demais a tua ira sobre mim. É mais ou menos isso que ele está compartilhando. Então ele vem aqui, nesse Salmo de número 38, ele se humilha, ele se entrega, ele se derrama diante do Senhor. Mas não é só isso que envolve a circunstância de Davi, aqui no Salmo de número 38, em um dado momento da sua oração, ele diz assim: olha, ao mesmo tempo que eu sinto o juízo do Senhor sobre o meu corpo, ao mesmo tempo que eu sinto a tua mão pesando sobre mim, as pessoas que me cercam, os meus familiares, os meus amigos, todos eles, de alguma forma estão também fazendo algo contra mim, nesse momento que eu estou passando. Se você ler o Salmo 38, você vai ver que Davi, além de sentir essa justiça de Deus, as pessoas que cercavam Davi, os amigos, os familiares, ou estavam abandonando Davi, ou estavam, segundo as próprias palavras de Davi, tramando algo contra ele. Familiares e amigos armando ciladas contra Davi, e ele sentia isso. E essas ciladas, essas tramas contra Davi, envolviam muitas situações, dentre elas, palavras mentirosas contra Davi. Você está entendendo isso, amados, até aqui? Amém ou não? Uma das formas que Davi sente essa cilada, eram que os seus familiares, os seus amigos, estavam inventando, eu vou colocar dessa maneira mais simples para os irmãos, estavam inventando mentiras sobre Davi. E aí, amados, eu acho que nenhum de nós aqui, em algum momento da nossa vida, viveu algo parecido, né? Ninguém nunca inventou uma mentira a nosso respeito, ninguém nunca falou uma situação contrária a nosso respeito. Eu penso que isso é algo muito distante de nós, amém ou não, amados? Não, não é assim. Nós vivemos num mundo, amados, onde as pessoas, muitas vezes, elas são maquiavélicas conosco. Nós vivemos em um mundo onde muitas vezes as pessoas, elas são maldosas conosco. Elas inventam artimanhas, criam ciladas, criam armadilhas para nos desestabilizar, para nos destruir, para nos matar muitas vezes. Não bastasse, entenda isso que eu estou dizendo para os irmãos, não bastasse as nossas próprias lutas, não bastasse as nossas próprias dificuldades, não bastasse muitas vezes as situações que, quando nós erramos com o Senhor, por exemplo, não bastasse a própria justiça de Deus na nossa vida, ali batalhando, como o apóstolo Paulo diz assim: olha, o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. O bem que eu gostaria de fazer, isso eu não consigo fazer. Não bastasse esse conflito da nossa alma constante, ainda sofremos muitas vezes de pessoas próximas, de pessoas que nós nunca imaginávamos, essas artimanhas, essas situações contrárias, essas palavras que não representam a verdade. Os irmãos estão entendendo até aqui? Digam amém, amados. E era isso que Davi vivia aqui no Salmo de número 38, que ficou registrado para nós. Já havia uma situação envolvendo ele e o Senhor,
da qual ele clamava a Deus, para que Deus o perdoasse, para que Deus não fosse tão pesado com ele. Não bastasse isso, no mesmo tempo, ao mesmo tempo, na mesma situação, ele se via nessa guerra, ele se via nesse confronto, ele se via nessa dificuldade, aonde ele tinha que lidar com essas pessoas que estavam tramando contra ele, criando situações contrárias contra Davi. E aí, amados, Davi vai, ao longo de todo o Salmo de número 38, compartilhando isso, buscando esse perdão do Senhor, buscando essa reconciliação com o Senhor. E aí, amados, é interessante porque dentro dessa passagem do Salmo 38, e aí o versículo 12 é o que me chama mais a atenção aqui, e é por isso que eu li a partir do 8 até o 12, porque o 12, ele fala justamente isso que eu acabei de explicar para os irmãos, quando ele diz assim: armam ciladas contra mim, você pode acompanhar na sua Bíblia, armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia, imaginam engano todo dia. Aí, amados, eu quero contextualizar essa passagem de Davi, trazendo esta oração que ele está fazendo ao Senhor, né, no versículo 12, contextualizando para a nossa realidade hoje. Hoje, como eu falei para os irmãos, nós também vivemos isso. Vivemos esses ataques que o mundo muitas vezes se levanta, e quando eu falo mundo, eu falo dessas circunstâncias, das pessoas que compõem todo esse cenário. Nós também vivemos isso que Davi viveu aqui no Salmo que nós lemos. Nós também somos confrontados, nós também muitas vezes somos alvos dessas ciladas que o inimigo promove contra a nossa vida. Mas tem uma coisa que eu observo, e que muitas vezes, e eu não falo isso com orgulho, mas assim, é para que os irmãos entendam. Muitas vezes o inimigo se levanta contra a nossa vida, e nós como crentes, e nós como cristãos, somos muito passivos. Nós como cristãos, a gente é muito tranquilo. Claro que assim, eu não estou aqui fugindo do contexto espiritual, mas também não estou espiritualizando tudo, eu quero que os irmãos entendam isso. Nós como crentes somos muito tranquilos, o inimigo se levanta, e aí a gente pensa assim: não, eu vou orar a Deus, e Deus há de promover a justiça. Eu vou esperar no Senhor, e o Senhor há de promover a salvação. Maravilha, isso é verdade. A palavra do Senhor, ela nos dá essa garantia para a nossa vida. Só que muitas vezes a gente se acomoda nesse processo, e a gente não vai à luta também, amados. A gente não vai à guerra também. O inimigo se levanta e a gente muitas vezes aceita esses ataques de uma forma muito passiva. Os irmãos estão entendendo isso, amados? O que eu quero que os irmãos compreendam nessa manhã é que se o inimigo ataca, e aí isso é muito comum no esporte, e a gente, é uma situação que a gente está muito familiarizado quando acompanha esporte. Quando um time ataca, em um dado momento ele se perde, o que acontece com o time que está sendo atacado? Ele faz o quê? Ele contra-ataca. E é isso que eu quero que os irmãos entendam nessa manhã. O que eu estou dizendo para os irmãos é que se o inimigo se levanta contra a nossa vida com essas ciladas, se o inimigo se levanta contra a nossa vida com essas artimanhas ardilosas, a gente tem que buscar a Deus, amém ou não, amados? Temos que orar, temos que esperar muitas vezes, mas o diabo tem que entender, e é isso que eu quero que os irmãos guardem no coração, o diabo tem que entender que ele não está mexendo com qualquer um. O diabo tem que entender que ele não está se levantando contra qualquer um. Nós somos parte, filhos do Deus vivo, amém ou não, amados? Então, se ele nos ataca, o que a gente faz agora, amados? A gente contra-ataca também. Pastor, mas é o diabo, você está falando do diabo, pastor. O diabo é muito perigoso. O diabo é muito ardiloso. Irmãos, eu não estou aqui dizendo que você tem que fazer nada, entenda bem, nada na força do seu braço. Amém ou não, queridos? Nada na força do seu braço. Mas se ele se levanta, a gente não pode se encolher. A gente não pode ter medo. A gente tem que contra-atacar. E eu quero que os irmãos guardem isso no seu coração. Contra-atacar as investidas do maligno. Contra-atacar as ciladas do diabo. Agora você vai entender o que é o contra-ataque. Você vai entender o que é essa ação que o Senhor espera de cada um de nós. Amém, amados? Amém? Fala para o teu irmão assim: meu irmão, você não pode ter medo de contra-atacar. Não tenha medo. Você vai entender isso melhor.
E para entender isso melhor, eu quero trazer um exemplo do dia a dia para você. Para você entender sobre esse contra-ataque, eu quero trazer um exemplo do dia a dia para você. Eu, estou falando de mim agora, tá? Eu não sou um exímio cozinheiro, gostaria muito de ser. Eu não sou um exímio cozinheiro, eu até arrisco algumas coisas, até faço a maioria das coisas que eu faço quase nunca sai igual à receita da internet, porque lá todo mundo acerta, eu não consigo fazer exatamente igual, mas eu tento, eu arrisco. Gostaria muito de ser como José Wilbert ali, né, Zé Wilbert, né, porque tem o tal do Rodrigo Wilbert, que é um mega cozinheiro e faz tudo até maravilhoso. Eu queria ser um pouco como o Zé Wilbert ali, né, cozinhar. Você já comeu uma comidinha gostosa que o meu querido José faz? Eu estou falando assim porque vai que, né? Ele faz coisas maravilhosas, e tem outros tantos aí que são exímios cozinheiros, mas tem uma coisa que eu acho que eu sei fazer, fora um bom cafezinho, né? Eu sei fazer o café, irmãos, passar o cafezinho ali, né, pastor, mas quem é que não sabe fazer também, né? Fora o café, um arrozinho ali, meu arrozinho, eu agora descobri uma maneira que ele fica bem soltinho, o Zé me ensinou, uma maneira que ele fica bem soltinho, mas tem uma coisa que eu acho que eu consigo fazer razoavelmente bem, salada. Salada. Para você entender o contra-ataque, que eu estou explicando para os irmãos nessa manhã, eu quero exemplificar em uma salada. Quem aqui já fez alguma salada na sua vida? Assim, algum momento, estou falando de comida mesmo, a salada comida. Todo mundo, né, pastor? Não é difícil fazer salada. Então tá bom, vamos lá, amados. Quando vai fazer a salada, e aí eu preciso falar isso porque a minha esposa muito provavelmente está me assistindo, e eu preciso fazer essa menção dela aí. Antes de me casar, eu morei um tempo sozinho, e aí eu sempre me virei ali, mais ou menos na cozinha, e eu quando ia fazer a minha salada, pegava o alface, por exemplo, lavava o alface, pegava a cenoura, por exemplo, lavava a cenoura, lavava o tomate. Quando eu casei, e eu fui fazer isso lá em casa, ela disse assim, não é assim que faz. Eu disse, como assim? Eu aprendi a vida inteira, e tem uma coisa que eu falo assim, minha mãe me ensinou assim, ela fala, minha mãe me ensinou assim, mas como assim? Ela falou, não, você tem que lavar, mas você tem que esfregar. Ela pega a bucha, e ela esfrega mesmo, com sabão, e eu ficava assim, para que isso, gente? A cenoura mesmo, ela esfrega com sabão. Eu falo, para que você esfrega com sabão? A gente vai arrancar a casca dela, para cozinhar, então para que esfregar com sabão? Até o tomate eu entendo, mas, por exemplo, essas coisas que tem casca, você vai fazer, por exemplo, sei lá, abóbora, você não arranca aquela casca dura da abóbora ali, não, ela lava com sabão, esfrega como se estivesse lavando louça, né, mas beleza, eu acabei me adaptando isso aí, não adapta para ver, né, agora, lavou o legume, lavei, com sabão, detergente e tudo mais, então eu aprendi isso aí com ela lá, de lavar e dessa maneira. Algumas pessoas quando vão fazer a salada, além de fazer todo esse processo de esfregar com bucha, muitas vezes faz o quê? Coloca, por exemplo, no alface, vinagre, não é isso? Estou certo, Zé? Me ajuda aí. Coloca o vinagre. Outros estão colocando, porque hoje é mais perigoso, né? Eu não sei, eu nunca coloquei, não. Tem até um pouco de medo disso aí, né? Ô Zé, funciona? O Zé é meu consultor hoje para assuntos saladísticos. Funciona, Zé? Colocar aqui boa? Sim ou não? Sim, o Zé então disse, então tá. O Zé falou, acabou. Uns colocam aqui boa, eu nunca coloquei. Mas o vinagre, as pessoas colocam com mais frequência, né? Porque segundo os estudiosos da cozinha da salada, dizem que o vinagre faz o quê? Ele mata os germes, né? Mas tem uma coisa interessante nisso tudo aí. Independente se você coloca vinagre, independente se você coloca que boa, independente se você lava com sabão, se você lava sem o sabão, se você esfrega, se você não escreve, tem um elemento na produção da salada que ele é indispensável. O que é? A água. A água. Para isso eu quero que você abra a sua Bíblia aí, no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 22. Ou melhor, não precisa abrir não. O pessoal da mídia vai colocar aqui. Hebreus, capítulo 10, 22. Eu quero ler para os irmãos aqui. Você pode fazer o que você quiser, colocar o que você quiser,
Mas um elemento, ele é indispensável na produção da salada. E lembre-se que eu estou dando o exemplo da salada, e é só um exemplo, para que os irmãos entendam a nossa postura diante das ciladas do inimigo. Não perca isso de vista. A gente fala muitas coisas aqui, mas não perca a essência de vista. Hebreus 10, 22 fala assim, ó: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. E lavado o corpo com água pura. Amados, as ciladas do inimigo, elas estão aí. O inimigo, ele trabalha muito ferozmente para nos derrubar. E antes de só entrar nessa parte, eu tinha colocado aqui no meu esboço o significado da palavra cilada. Eu não sei se você já teve uma curiosidade de se atentar para isso, porque a Bíblia fala das ciladas, as ciladas do inimigo. Tomem cuidado com essas armadilhas. De acordo com o dicionário, cilada significa um plano ardiloso, feito com o objetivo de enganar, ação desleal que prejudica outra pessoa. Os irmãos entenderam? Amém? Cilada significa um plano ardiloso, feito com o objetivo de enganar, ação desleal que prejudica outra pessoa, que nada mais é do que exatamente o que o diabo faz contra a nossa vida. Nada mais é do que a ação do inimigo contra a nossa vida. Davi estava sentindo essas ciladas na sua vida. Nós também sentimos isso constantemente no nosso dia a dia. E aí, voltando para os nossos exemplos aqui. Quando eu falei da salada, é só para exemplificar a questão das ciladas que o inimigo ele promove contra a nossa vida e como nós devemos nos portar diante dessas armadilhas, diante dessas situações que o diabo cria contra a nossa vida. A primeira delas está aí no texto que nós lemos, Hebreus capítulo 10, verso 22, que quando o autor, ele fala da água pura. Água, meu irmão e minha irmã, traz uma representação para a nossa vida. Quando nós lemos na Bíblia sobre a água ela traz ela representa algo muito especial na nossa vida espiritual. A água, ela representa e traz uma lembrança de santificação. Repita essa palavra comigo, santificação. A palavra do nosso Deus, ela diz assim: sem santidade, ninguém, absolutamente ninguém, verá a Deus. Santificação. Pastor, o senhor está falando de contra-atacar. Quando o inimigo ele vem contra mim, o senhor está falando de, ele arma essas ciladas, e eu não posso me encolher diante disso. O que eu faço? Primeiro passo, santifique-se. Amém, amados? Entenda isso. Santifique-se. E você vai entender melhor isso aí. Quando o inimigo então se levanta, e ele começa a armar essas ciladas, a primeira coisa que nós precisamos fazer não é agir na força do nosso braço. E quando eu falo dessas ciladas, eu estou falando de, muitas vezes, pessoas que se levantam contra nós com palavras mentirosas, com ações enganosas, com situações para nos prejudicar. Você não vai contra elas na força do seu braço. Você não briga com elas. Você não entra em guerra com elas. O seu contra-ataque, ele é espiritual, porque existem guerras que são espirituais, e muitas vezes essas ciladas, essas armadilhas, essas ações que estão vindo contra a sua vida, elas são espirituais, gente. Vocês entendem isso? Elas são espirituais, e se são espirituais, são vencidas aonde, amados? No mundo espiritual. Primeira coisa que você deve fazer para vencer as astutas ciladas do inimigo: santifique-se. Santifique-se, santificação. Você precisa estar limpo e não se contaminar com a maldade. Amém, amados? Estar limpo e não se contaminar com a maldade. Aqui vai uma lição importante, amados, que muitas vezes nós nos esquecemos dela no processo. Nós pregamos, oramos, mas tem uma coisa que nós nos esquecemos nesse processo de servir a Deus. É orar ao Senhor e pedir a Deus que nos dê prudência, sabedoria. Nos dê prudência e sabedoria. Muitas vezes nós agimos no impulso. Quem nunca?
Quem nunca falou uma palavra no impulso? Quem nunca deu uma resposta no impulso? Quem nunca revidou no impulso? Precisamos pedir ao Senhor. Eu sei, amados, aqui, eu não estou trazendo uma utopia, e nem dizendo assim para os irmãos, que vocês devem fazer, e eu estou num outro nível. Não, eu também me encaixo nisso aqui. Eu também estou dentro desse contexto. Eu também preciso pedir ao Senhor, constantemente, que me dê equilíbrio, que me dê prudência, que me dê sabedoria, para agir diante das astutas ciladas do inimigo, contra a minha vida, contra a nossa vida. Você está entendendo isso, amados? Precisamos pedir ao Senhor prudência. A nossa luta, a Bíblia fala isso muito claro, e a gente prega isso, a gente ensina isso. A Bíblia fala que a nossa luta, ela não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades. Essa é a nossa guerra, irmãos. Essa é a nossa luta. Obviamente a gente vai ter embates, em algum momento, com pessoas, e essas pessoas, elas vão vir a nós com palavras mentirosas, com situações para nos desestabilizar, nos matar, inventando coisas. Tá bem, precisamos entender, eu quero que você compreenda isso, precisamos entender que a nossa guerra naquela hora, não é contra a pessoa, não é contra o que ela está fazendo, mas é uma guerra espiritual. Precisamos buscar no Senhor esse equilíbrio e essa sabedoria. É fácil? Não é. E eu estou me incluindo nisso também. Não é simples, irmãos. É mais fácil falar: eu sou muito equilibrado. Eu sou muito sábio na hora que falam contra mim. Primeira coisa que a gente faz na salada é lavar a salada. Fala de purificação, precisamos estar puros, mas estar puros aonde? Na nossa mente, no nosso coração. A nossa mente e o nosso coração precisam estar purificados. Amém, amados? Você está entendendo isso? Amém ou não? Está claro para você isso? A nossa mente e o nosso coração precisam estar purificados. A minha guerra não é contra quem se levanta contra mim. A minha guerra não é contra alguém que fala de mim. A minha guerra não é contra alguém que arma alguma coisa. Amados, é difícil aprender isso. É difícil entender isso. Mas eu vou estar orando. Ok, é maravilhoso, temos que buscar ao Senhor mesmo. Mas nas nossas orações, diante dessas situações, precisamos pedir ao Senhor: me traz a purificação da minha mente, a purificação do meu coração, para que eu não haja da mesma forma que estão agindo comigo, para que eu não rebata da mesma forma que estão fazendo comigo, que eu tenha prudência e que eu tenha sabedoria. Quer ver um exemplo disso? Quantos conhecem a história aqui de um homem chamado Mordecai, na palavra do Senhor? Este é o exemplo para mim, claríssimo do que eu estou falando aqui, límpido do que eu estou falando aqui. Se você conhece a história, se você não conhece, depois você pode estudar, dar uma lida um pouco mais. Amã armou uma cilada contra Mordecai. Amã armou todo um plano, toda uma estrutura de maldade contra Mordecai. Me digam, por favor, gente, quem conhece a história, Mordecai agiu no impulso contra Amã? Mordecai fez alguma coisa contra Amã? Mordecai foi se defender contra Amã? Foi se justificar para Amã? Foi tentar resolver a situação com Amã? Negativo. Se você ler a história, Mordecai, ele se manteve puro o tempo todo. Ele se manteve puro o tempo todo, correndo o risco de ser morto, de ser executado. Ele se manteve puro. A cilada foi armada contra Mordecai, mas ele se manteve puro, de mente e de coração. Amém, amados? É isso que precisamos fazer, purificar a nossa vida. Quer contra-atacar contra o inimigo? Pastor, ele está se levantando, criou uma cilada, está falando de mim, está inventando mentira, está me caluniando, está isso, está aquilo. Purifique-se. Purifique-se. Peça ao Senhor
para trazer limpeza na sua mente e no seu coração. Amém, amados? Ficou claro isso para você? Amém? Ficou transparente isso para você? E o Senhor ainda colocou uma coisa que eu anotei aqui: esteja vigilante, vigia, para não ceder à tentação e não se rebaixe. Esta é a palavra. Não se rebaixe ao nível do pecado. Vigia para não ceder à tentação e não se rebaixe ao nível do pecado. Amém? Quando a gente vai preparar a salada, não importa o que você coloca, se é vinagre ou se é que boa, uma coisa é fato: você lava a sua salada, o seu legume com água. Não é a mesma coisa? Vixe! Eu já ia tacar que boa na minha... Eu ia morrer então, né? Que boa é a marca. É verdade, agora, analisando mais aqui com os meus botões, verdade, que boa é a marca. É água sanitária, né? É porque lá em Minas a gente fala água sanitária, mas aqui todo mundo só fala que boa. Zup, tem o Zup também, né? O Zup inclusive é mais barato, hein? Eu acho, muitas vezes. Bem mais barato, né? Eu adoro o Zup. Eu adoro o Zup. Enfim, água sanitária, que fica a correção aqui. Amém, gente? Amém? Se é Zup, se é que boa, pode ser qualquer coisa, mas a água está lá. Amém, gente? Purificação, limpeza da sua mente, limpeza do seu coração. A Bíblia não diz isso? A Bíblia fala assim, olha, que a boca ela fala daquilo que está cheio o coração. Se o seu coração é limpo, o que vai acontecer com você? As suas palavras serão limpas. Se a sua mente é uma mente limpa, você pensa e produz coisas limpas na sua vida. Amém, amados? A água. Mas aí a salada, ela não fica pronta sozinha. A água limpou, a água purificou. Aí a gente começa o preparo. Me ajuda, Zé, me ajuda. Salada às vezes é um pouco complexo de fazer também. Não é qualquer salada que todo mundo faz, não, gente. Tem algumas saladas bem complicadas de fazer. Quando é? Isso aí é uma delícia, né, também. Mas aí começa o preparo da salada. Alguns já vão por outros caminhos. A minha esposa me ensinou, e outra coisa, eu preciso fazer menção disso aqui, que senão hoje eu não posso fazer a salada lá em casa. Preciso fazer menção disso aqui. A minha esposa tem um hábito também. Ela não gosta de temperar a salada toda, na hora assim. Ela diz assim, cada um tempera a sua. Eu já acho um absurdo. Porque fica, eu vou pegar... Ela gosta com limão. Inclusive, cadê? O Rodrigão não está aqui, não. O Rodrigão, é a Rios, a esposa dele, né? Dá uns limão daqueles da roça, que é maravilhoso para fazer salada. Aquilo é tremendo. Ela gosta daquele limão, mas pode ser qualquer limão, tá, gente? Dou receita para vocês aqui. Não é, Zé? Pode ser qualquer limão, não pode? Pode ser. O Zé está concordando comigo. O Zé podia ficar mais perto de mim aqui. O Zé está concordando comigo. Pode ser qualquer limão. Alguns vão lá, tempera a salada toda, vão seguir no caminho. Só que algumas pessoas, quando acaba de lavar, elas começam o preparo. E começam o preparo de que jeito? Colocando azeite. Você coloca azeite na sua salada? Não? Ô Esté, aí você me quebrou, poxa. Eu também coloco o azeitinho, apesar, eu preciso abrir esse parênteses aqui, o azeite está muito caro. Agora está muito, você tem que comprar ele parcelado. Eu compro daquele bem pequenininho assim, a gente coloca 3 gotinhas assim, bem doses homeopáticas mesmo, só para dar aquele... O azeite ele tem uma coisinha, eu não sei bem, ele dá um saborzinho diferente, não dá não, gente? É gostoso, é gostoso. Lá em casa, hoje eu tô muito Masterchef, gente. Hoje eu estou fantástico aqui. Lá em casa, a gente faz uma coisa, não tem nada a ver com salada, mas lá em casa a gente faz uma coisa que é assim, depois qualquer hora eu posso ensinar essa receita para você, é dificílima fazer, chama pão pizza. Alguém já fez pão pizza aqui? Pastor? Eu vi essa receita num canal chamado assim, Receita de Pobre. Pobre na Cozinha. Eu vi essa receita nesse canal, Pobre na Cozinha. Não é o caso, tá? Pão pizza. É uma pizza de pão de sal.
Pode ser de pão de forma também. Aí você bota o queijo e faz uma pizza, mas é de pão. Vai por mim. É uma benção, é muito bom. Vai por mim. Aí bota no finalzinho aquele azeite. Você joga o azeitezinho assim, bem pouquinho, tá, gente? Você joga o azeite assim para dar aquele saborzinho gostoso lá. Mas o azeite. Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Coloca para a gente aí. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Você já entendeu da água. Voltamos para a salada. Lavou a água, purificou a salada. Lavou a água não, né? Poxa vida. Lavou a água aí é complicado, né? Lavou a salada, purificou a salada. Aí, alguns, talvez não é regra para todos, a Esté, por exemplo, já não gosta de colocar o azeite, né? Também não gosta não, Sueli? Poxa vida, hein? Eu gosto, mas tem muitos que gostam. O Manuel está comigo, o Zé também, tá não, Zé? Sim, o Zé tá. O Zé falou... Cada um coloca um pouquinho do seu. É bom que lá em casa ela também gosta. Mas aí alguns vão lá depois de lavar a salada, colocam um pouquinho de azeite assim, mistura ali. Aí, Eclesiastes 9:8 fala assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Lembre que eu estou dando o exemplo da salada para falar da nossa postura contra as armadilhas do inimigo. Não perca de foco isso. A gente brinca aqui, dá exemplos aqui, mas não perca de vista isso. O que eu estou dizendo nessa manhã, e estou espiritualizando, é para que você entenda como agir diante das astutas ciladas do inimigo. Quando o inimigo usa alguém, por exemplo, para se levantar contra você, comece se purificando. E a segunda coisa que eu coloquei aqui, que não falte a unção. Que não falte a unção. Na Bíblia, toda vez que a gente vê falando de azeite, ela tem uma representação de unção. A unção, ela está ligada, digamos assim, com essa palavra azeite. Então, como eu disse, quando a gente está preparando, vai começar a preparar a salada, alguns vão lá e colocam o azeite. Ele traz, e aí, amados, eu não sou um expert, volto a dizer, mas eu acho que o azeite, ele traz começa a dar esse sabor. Ele começa a trazer algo diferente à salada, que até então estava só limpa. Mas ela começa a trazer esse sabor às verduras, começa a trazer esse diferencial para os legumes. E aí, como eu disse, na Bíblia o azeite, ele está ligado à unção. E nunca pode faltar. Em momentos que se levantam contra nós, em momentos que o inimigo arma armadilhas contra a nossa vida, nunca pode faltar a unção de Deus sobre a sua cabeça. Nunca pode faltar a unção de Deus sobre a sua vida. Fala isso para o teu irmão, meu irmão, não pode faltar a unção. Fala para ele, profetiza na vida dele, não pode faltar a unção. Quando a gente lê na Bíblia, falando sobre unção, isso era muito tremendo numa região chamada Gileade. Por isso que fala, né, não há bálsamo em Gileade, porque havia um azeite para curar, para restaurar. O azeite, ele era usado para diferentes contextos na palavra do Senhor. E o Senhor vem e a Bíblia nos ensina sobre essa importância, o azeite como uma unção. A unção de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, não se engane. Você não vai vencer as ciladas do inimigo sem a unção de Deus sobre a sua vida. Não tem como. A unção do Senhor nos capacita, guarde esta palavra. A unção de Deus nos capacita a vencer o inimigo. Se levantaram contra você? Ah, levantaram, pastor. Estão falando mentira a seu respeito? Estão falando, pastor. Ah, estão armando ciladas, falando coisas para denigrir a sua imagem. Estão fazendo, pastor. Purifique-se, mas entenda que ter a unção de Deus sobre a sua vida, ter a unção de Deus sobre a sua cabeça, vai fazer toda a diferença na hora que você for contra-atacar nessa questão que estão envolvendo a sua vida. Amém, amados? Amém ou não? A unção de Deus vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque ela vai te capacitar. Ela vai te capacitar a vencer o inimigo. Ela vai te capacitar a desfazer
todo mal que intentam contra a sua vida. Unção de Deus. A unção de Deus sobre a vida de uma pessoa faz toda a diferença. Quer ver um exemplo disso? Quando eu falei da água, eu citei o exemplo de Mordecai. Quando eu falo da unção, eu cito o exemplo de Davi. Você quer ver uma coisa linda? Saul era o rei de Israel. Rei que foi separado. O povo queria alguém que os liderasse. Saul foi essa pessoa num primeiro momento. E ele ia receber de Deus uma unção. Ele ia ser ungido rei sobre Israel. A unção de Deus estaria sobre a vida dele, apesar da gente ver que o começo de Saul, ele foi um começo muito lindo, o Espírito Santo encheu Saul, foi um começo bonito. Mas ele ia ser ungido, haveria uma palavra de Deus sobre a vida dele, se ele tivesse tido um pouquinho mais de prudência, se ele tivesse tido um pouquinho mais de paciência, se ele tivesse tido um pouquinho mais de humildade, digamos assim. Haveria uma palavra, essa palavra nunca veio na vida de Saul. Isso nunca aconteceu na vida de Saul, muito pelo contrário. A palavra que era para ter sido dada a Saul, digamos, foi dada a quem? Para Davi. Porque Samuel, o profeta, vai à tribo de Jessé, e aí Jessé tem vários filhos, e ele fala, não é esse, não é esse, não é esse, e aí chega Davi, e aí Samuel dá uma palavra a Davi, dizendo, olha, o Senhor te escolheu, o Senhor te ungiu, você vai ser o rei de Israel. Havia uma unção de Deus sobre a vida de Davi, amém ou não, amados? Havia uma unção de Deus. Só que essa unção e esta palavra não fizeram de Davi o rei imediatamente, muito pelo contrário. Quando Saul percebe que ele havia perdido o reino, mesmo que ele ainda estivesse no poder, quando ele percebe que Deus não deu a palavra para ele, que a unção não estava sobre a vida dele, ele passa a perseguir Davi. E ele persegue Davi durante muito tempo, no intento de matar Davi. Me diga uma coisa, alguma vez Davi sofreu algum dano por alguma ação ou ataque de Saul? Me ajudem aí, por favor. Nenhuma vez. Todas as vezes que Saul tentava alguma coisa contra Davi, Davi escapava de uma forma incrível. Davi saía de situações de forma incrível. As coisas davam certo na vida de Davi de uma forma incrível. Ele tinha medo, óbvio, era ser humano, se escondia, fazia várias coisas, mas nada de mal acontecia, nenhum intento de Saul contra Davi chegou até Davi, porque a unção de Deus estava sobre a vida dele. Havia uma palavra de Deus sobre a vida de Davi. A unção do Senhor trazia livramento para Davi. A unção de Deus proporcionava livramento a Davi. E assim é na nossa vida, e assim vai ser na sua vida, amém ou não, amados? Assim vai ser na sua vida, quando a unção de Deus estiver sobre você, e eu creio, em nome de Jesus, a unção de Deus está sobre você. A unção de Deus está sobre nós. Jesus, eu me lembrei disso aqui agora, eu acho linda essa parte da palavra, a gente tem até uma canção, nem canta muito aqui na igreja, mas a gente tem até uma canção disso. Jesus, ele entra no templo, e ele pega a palavra, vamos falar dessa forma, ele pega a palavra e ele lê um texto de Isaías, uma palavra dita por Isaías, e ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar boas novas, anunciar liberdade aos cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor, mas ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso gerou uma revolta, mas ele teve a ousadia para dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, a unção do Senhor está sobre mim. Será que você tem essa ousadia, nessa manhã, para dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim? Quer falar, Pê? Por favor. Paz do Senhor, igreja. Enquanto você estava ministrando aí, pastor, eu estava refletindo aqui, com relação à unção, que ela não é simplesmente um ato em si de derramar o óleo sobre a cabeça de alguém.
Porque Saul também foi ungido, a gente tem que lembrar, ele foi ungido. Tanto que quando Davi era cercado e teve a oportunidade de matar Saul, ele disse assim, jamais intentaria alguma coisa contra o ungido do Senhor. Verdade, bem lembrado. Só o que acontece, a diferença entre a unção de Davi e a unção de Saul foi porque no dia em que Davi foi ungido, aconteceu um fato que não aconteceu com Saul. O Espírito do Senhor se apossou de Davi e jamais se apartou. Verdade, é verdade. Isso não aconteceu com Saul. Verdade. Por isso que Davi foi vitorioso. Inclusive a unção trouxe ciladas para Davi, né? A gente tem que entender também que a unção traz cilada, mas que Deus está nos protegendo. E tudo aquilo que a gente faz de bem para os próximos, para os outros, para Deus, Ele há de nos proteger também. E aí eu venho voltar lá no exemplo de Mardoqueu. Mardoqueu, ele fez um bem para o rei. E ele não saiu tocando trombeta, dizendo que ele fez aquilo. Ele simplesmente livrou o rei de uma conspiração e o rei nem tomou conhecimento. Mas no dia em que o nome de Mardoqueu chegou ao rei, tem um ditado que diz assim, que a sua fama precede o seu nome. Ou seja, às vezes a pessoa quando tem uma reputação, primeiro chega a reputação. E aí chegou a reputação de Mardoqueu para o rei. Foi aí que toda a cilada voltada contra Mardoqueu se desfez e voltou-se contra Amã. Por quê? Porque ele tinha algo guardado, que era as boas ações que ele fez. Então, maravilha, maravilha. É verdade. Contou a história toda, hein? A história de Mardoqueu, ou Mordecai, Mardoqueu, é lindíssima, mas nunca, não se esqueça disso nessa manhã. A postura dele de purificação. É isso que eu quero que, depois você pode ler a história melhor, acrescentou, trouxe lição para a nossa vida aqui, toda a palavra da irmã Gorete, mas não se esqueça disso que eu quero que fique para os irmãos nessa manhã, amém? No exemplo de Mardoqueu. Mas, no de Davi, é isso, a unção de Deus. A unção de Deus precisa estar sobre a sua vida. E o Paulo Henrique foi muito, muito feliz, não é o óleo, é o gesto do óleo derramado, mas é o poder de Deus, a unção de Deus que vai te livrar, que vai te abençoar, que vai te trazer livramentos em nome de Jesus. Purificação, unção. Amém, amados? Guardou isso aí? Mas a salada, ela não se tempera só com o azeite. Aí começa os ingredientes. As pessoas começam a colocar várias coisas na salada, né? Para trazer mais gostosura para a salada, né? Um simples alface na mão de um Zé, por exemplo, vira algo fantástico. Vira uma picanha de alface. Mas na mão de outros é comum, fica comum. Ele sabe, ele tem o toque. Ele pega, por exemplo, esse último elemento que eu vou falar para os irmãos aqui, ele pega, por exemplo, eu vou falar do sal. Porque a Bíblia ela fala do sal como o que dá sabor. O Zé, quando vai preparar o alface, ele pega o sal e faz assim, ó. E aí cai, assim, é maravilhoso. É fantástico. O sal. O sal é um outro elemento que as pessoas também colocam na salada. Toda salada ela tem aquele temperozinho do sal. Vai colocar outras coisas. Ah, pastor, eu coloquei um tempero que eu comprei aqui na feira da Ceilândia. É fantástico, maravilhoso. Mas, ok, tudo certo. Mas o sal, ele está lá. E a Bíblia, quando fala do sal, ela diz isso. Ela diz que o sal é o que dá sabor. Certamente você, em algum momento, por exemplo, alguém já fez arroz e esqueceu de colocar sal no arroz? Já aconteceu, né? Já acontece. De vez em quando acontece. Gente, honestamente, é ruim demais. Fica muito ruim. Não fica, gente? Pode falar a verdade, fica. Um arroz sem sal, sabe? Sem aquela, eu não sei que gosto tem. É ruim, não é legal, sabe? O sal dá o sabor do negócio. É por isso que a Bíblia fala que nós precisamos ser o sal da terra. É porque o sal faz essa diferença. Na verdade, eu vou até melhorar a minha fala aqui. Faz toda a diferença. O azeite é bom e tudo, mas ainda não dá aquele tchan no negócio. É gostoso, dá um certo saborzinho ali, mas quando coloca o sal, na medida certa, você tempera assim, vai salpicando na coisa perfeita. Aí, gente, tem gente que, eu já vi, a minha enteada, ela coloca assim, um prato inteiro de salada, alface, o troço some
o prato fica desse tamanho, assim, e ela come aquilo assim, ó, cortando aquilo e comendo. É gostoso, é maravilhoso quando fica na medida certa. O sal. Quando alguém se levantar contra você, quando alguém tentar alguma coisa contra a sua vida, quando alguém criar uma armadilha para você, ou começar a falar mal de você, ou começar a fazer qualquer coisa contra você, purificação, unção de Deus, e o sal, ele traz esse sabor. É aí que você vai fazer a diferença. É nesse exato momento que você vai fazer a diferença, porque o sal, ele promove essa diferença na comida, e também é assim na nossa vida. Jesus, ele falou: vós sois o sal da terra. Vocês foram chamados para trazer esse sabor, para fazer essa diferença. E aí, meu irmão e minha irmã, e eu vou fechar a minha palavra nessa manhã, exatamente com esse exemplo, porque ao mesmo tempo que nós nos sentimos, eu pelo menos me sinto assim, tá? Ao mesmo tempo que nós nos sentimos fortes e animados e vencedores diante de uma palavra como essa, pelo menos eu volto a dizer, né, eu me sinto assim, quando eu leio que com uma vida purificada, quando eu entendo que a unção de Deus sobre a minha vida pode me trazer vitórias, pode me livrar de ciladas, pode me livrar de artimanhas malignas, eu me sinto fortalecido. Mas ao mesmo tempo que eu me sinto fortalecido, eu preciso tomar um cuidado. Porque se o sal, ele é o sabor, e ele faz a diferença, o que a Bíblia fala quando se perde o sabor? Quando não se tem o tempero, quando não se tem o diferencial, não serve para nada. Não serve para nada, a não ser para ser pisado. Você está entendendo isso? Uma vida sem o sabor, uma vida sem a diferença, sem o diferencial, não vale muito. Falta alguma coisa. E eu vou dizer com todo o coração assim apertado. Sabe como é que se perde o sabor? Sabe como é que se perde esse tempero? Sabe como é que se perde esse detalhe que faz a diferença na salada? Porque você pode lavar, você pode colocar azeite, se não tiver o sal, ela não fica legal. Falta alguma coisa nela. Tô errado, Zé? Falta alguma coisa nela. Pastor, eu como salada sem nada. Maravilha. Está faltando detalhe. Ó, tem gente que já não gosta do sal, mas tem uns que gostam, eu gosto. Eu acho que dá diferença em tudo, gente, em tudo. Eu estou falando da salada aqui porque, apesar que o arroz, se pensar bem aqui agora também, o arroz a gente também lava, né? A gente lava o arroz, só que o arroz a gente não coloca azeite, né? Ah, é verdade, é verdade. Pô, então esquece que a salada é só um complemento. O arroz, eu podia ter falado do arroz, né? Podia ter falado do arroz. Porque o arroz eu posso fazer com azeite, inclusive, gente, vou ensinar uma coisa para vocês de cozinha, que eu sou um excelente cozinheiro. Faça arroz com azeite, pastor, mas o azeite é meio caro. Minha esposa gosta da banha. Hoje eu estou muito cozinheiro hoje, gente. Mas enfim, arroz, salada, não importa. O arroz, então, pronto. O arroz precisa do sal. Precisa ou não precisa, gente? Não, precisa, gente, precisa, por favor, precisa. Se você for me convidar para almoçar na sua casa, e aí, deixa o Senhor falar ao teu coração, em algum momento, se você for me convidar, um arrozinho com sal. Não precisa ser muito não, mas um arrozinho com sal, uma saladinha com sal, umas coisas. Que o microfone acaba. Obrigado, Zé. Obrigado. Segura um pouquinho aí, Pê, rapidão. Só para não perder o raciocínio. O sal é maravilhoso, gente. Se você gosta, não coloca pouco ou muito, tudo certo. Eu respeito. Mas o sal, ele dá esse sabor. Ele dá esse tempero. E eu estava dizendo para os irmãos, sem a comida sem sal, ela não tem... É estranho. Falta alguma coisa. Assim é na nossa vida. Se falta o detalhe,
Se falta o que faz a diferença, está errado. E precisamos ter isso. Pastor, mas como é que eu perco o sal na minha vida? Como é que eu perco esse tempero na minha vida? Eu te digo. E é aí que muitos estão errando. É aí que muitos estão falhando. Muitos perdem o tempero com mau testemunho demais. Com mau testemunho. As pessoas deixam de confiar em você por causa do mau testemunho. As pessoas deixam de dar ouvidos a você, a sua palavra, ou deixam de confiar na sua atitude por causa de um mau testemunho. Eu vou passar a palavra para o Paulo Henrique, mas eu vou te dizer. Um bom testemunho leva uma pessoa para o céu, mas o mau testemunho manda ela para o inferno também. Você entendeu isso? Amém ou não? Um bom testemunho leva uma pessoa para o céu. Alguém pode aceitar Jesus. Olha como é que isso é forte, hein? Alguém pode aceitar a Jesus só de olhar para você, só de ver você. Você não precisa falar nada para ela. Só dela ver a sua vida na igreja ou no dia a dia. Você já teve uma experiência, muito provavelmente já. Alguém falar para você assim: olha, eu não sei o que é, mas tem algo diferente em você. Eu não sei explicar o que é, mas você fala de um jeito diferente. Gente, eu louvo a Deus. Eu sou muito grato ao Senhor e Deus sabe disso. Tem uma moça aqui na banca, na feira aqui da Ceilândia, que alguns domingos a gente passa para comprar a melancia dela, ali. Ela tem uma banca de melancia ali. Essa mulher nunca me viu, assim, me vê quando eu vou comprar melancia, né, às vezes lá. Vou com a minha esposa, a gente vai lá comprar melancia. Mas eu não falo nada de mim, eu só chego, olha, quanto é a melancia? Ah, é tanto, eu quero metade, corta para mim. É só isso, essas coisas técnicas, de pedido mesmo. E eu chego lá, e eu estou falando isso para a honra e glória do Senhor, tá, amados? Eu chego lá e ela fala assim: quando você chega aqui, eu fico feliz de te ver aqui. Você tem um sorriso. Ela fala, aí começa a falar várias coisas lá. Você é tão tranquilo para falar. Mal sabe ela que quando eu engato a primeira, sai de baixo. Aí eu fico triste, Pé. Eu fico meio triste. Talvez fale para todos, tudo bem, mas se é para todos eu não sei, mas quando ela fala para mim, isso me alegra demais, gente, me alegra demais, eu ganho meu dia, fico muito feliz. E é isso, gente. Então, às vezes a gente não precisa falar nada, mas o nosso testemunho salva alguém. Da mesma forma, o contrário. Quando a gente dá mau testemunho, a gente também não precisa falar nada. A gente está mandando alguém para o inferno, a gente, com o nosso mau testemunho. Você ainda lembra o que você quer falar, Pê? Por favor. Vou falar rápido aqui, mas enquanto você estava pregando aqui, a gente fica refletindo, e eu tive um insight aqui, não sei se você pensou nisso. Foram 3 substâncias aí que você mencionou, né? A água, o óleo e o sal, né? A água, a purificação. O óleo, além do sabor, ele também tem uma função que a gente não expressou aí, mas ele dá fluidez, ele lubrifica, ele ajuda as coisas, ele torna as coisas, as engrenagens, as coisas andarem com mais fluidez. E o sal, ele preserva. Verdade. Não é verdade? Então você precisa estar purificado, precisa ter fluidez no Espírito Santo, mas você precisa estar preservado. Se você estiver purificado e não preservar a sua purificação, vai estragar. Né, vai estragar futuramente. Verdade. Então eu queria trazer esse insight que enquanto você estava pregando me veio aqui na mente. Maravilha, aqui, tá acrescenta para a nossa vida. Mas, gente, eu estou ligando aqui, apesar de tudo ser muito válido, e eu estou finalizando, eu estou ligando o sal aqui a esse diferencial da nossa vida. A fazer a diferença. E um bom testemunho faz toda a diferença. Um bom testemunho faz toda a diferença aonde você estiver. Então é muito importante, meu irmão, minha irmã, que quando alguém se levantar contra você, quando alguém armar uma cilada contra você, quando alguém criar alguma situação contra você, coloque esses 3 pontos na sua vida: mente purificada, limpa, coração limpo. Você ser
ungido pelo Senhor, ter a unção de Deus sobre a sua vida, para agir conforme o Espírito Santo direcionar a sua vida, e ser diferente nas suas palavras, ser diferente nas suas ações, ser diferente na sua postura, na sua vida, porque a diferença na sua vida vai fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas. Amém, amados? E eu fecho dizendo assim, faça da sua vida uma salada saborosa, ou um arroz saboroso. Faça da sua vida uma comida saborosa, com os ingredientes todos na medida, todos conversando um com o outro, porque você vai ver como a sua vida vai ser abençoada diante de qualquer cilada que o inimigo se levantar ou criar contra a sua vida. Amém, amados? Quantos entenderam a palavra do Senhor? Hoje você vai comer uma salada de um hotel de um jeito diferente, hein? Hoje você já vai ver a comida de um jeito diferente. Você nunca mais vai esquecer disso. Nunca mais. Quando você olhar para a salada, Deus está falando comigo aqui na salada. Eu vou lembrar disso. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém?